Você escolheu esse vídeo ou foi conduzido até ele? Vivemos entre forças invisíveis que moldam o que chamamos de livre-arbítrio. Mas e se boa parte da sua vida for apenas repetição e não decisão? Vivemos numa era falsa de liberdade. Falam que somos livres porque podemos comprar, clicar e escolher. Mas e essas opções são cuidadosamente empacotadas para nos dar a sensação de controle? Não é um controle real. Podemos escolher entre 20 marcas de celulares, mas não entre o fato de não precisar de um novo celular. Escolhemos o que consumir, mas não se queremos consumir. Clicamos em vídeos que foram mostrados por algoritmo que nos conhece melhor que nós mesmos. O mercado não vende produto, vende comportamentos. E o algoritmo não prevê o futuro. Ele fabrica o seu desejo com base no passado. Como mostrou Byung-Chul Han em Psicopolítica, a liberdade hoje é explorada como forma de dominação. Somos levados a acreditar que escolhemos livremente o que, na verdade, nos foi sugerido, empurrado, conduzido. O neoliberalismo não impõe, ele seduz. No plano político, isso se refere na hiperfragmentação de ideologias e partidos que oferecem múltiplas faces de uma mesma estrutura de poder, como em eleições, com candidatos que parecem distintos, mas servem aos mesmos interesses econômicos. Na economia, a falsa liberdade de consumir é sustentada por crédito fácil, propaganda invasiva e plataformas que monetizam nossa atenção. Como analisa Zygmunt Bauman, vivemos a era do consumidor endividado, livre para desejar, mas preso por não poder parar. O algoritmo não apenas prevê o que você quer, eles programam o que você vai desejar. Eles constroem a estrada, depois te dão a ilusão de que foi você quem escolheu o caminho. Você consome informação não porque precisa, mas porque foi condicionado a nunca ficar em silêncio. O vazio assusta e o scroll infinito te distrai dele. Nas redes, o comportamento se repete. Muitas pessoas não apenas seguem ideias, elas se vinculam a pessoas públicas como se fossem parte de sua identidade. Pessoas defendem o influenciador com mais agressividade do que defendem um irmão em conflito. Trocam a presença real pela projeção idealizada. É isso que os algoritmos fazem. Eles decidem o que você vai ver, o que você vai reagir, com o que você vai se irritar. Pessoas brigam nos comentários como se estivessem salvando a verdade, mas na verdade só estão alimentando uma plataforma que lucra com conflito. Enquanto isso, o tempo com a família diminui, o almoço vira silêncio com tela, e a identidade digital substitui a alma humana. Quem é você em sua timeline? Me conte. Você acha que acredita por convicção, mas talvez apenas nunca tenha parado para duvidar com honestidade. A maioria das nossas certezas não nasce de reflexão, mas de repetição. Você escolheu sua opinião política, ou ela foi herdada do seu bairro, da sua família, da sua bolha? Quantas das suas amizades, crenças e hábitos seriam os mesmos se você tivesse nascido em outro país, em outro bairro, em outro século? George Orwell, em 1984, já alertava: quem controla a linguagem
controla o pensamento. A nova língua, newspeak, não era só censura, era a redução do vocabulário para tornar certos pensamentos impossíveis. Hoje não faltam palavras, mas falta profundidade. A linguagem foi inflacionada de frases prontas e esvaziadas de sentido. Isso nos dá a ilusão de consciência, quando na verdade estamos apenas repetindo o que vimos em algum reels. Na política, a falsa escolha é clara. Elegemos entre candidatos fabricados por máquinas de marketing, financiados por conglomerados que operam acima da ideologia. Como disse Noah, a propaganda é para a democracia o que a violência é para a ditadura. No sistema econômico chamamos de liberdade o fato de poder escolher entre 30 tipos de cartão de crédito, mas não pode dizer não ao consumo. O filósofo Herbert Marcuse chamava isso de liberdade retificada, um sistema que oferece múltiplas escolhas triviais, mas suprime as decisões verdadeiramente transformadoras. Você pode escolher sua marca de roupa, mas não as condições de trabalho de quem a produziu. Você pode escolher o que assistir, mas não a estrutura da plataforma que decide o que você vê. Você pode voltar a cada 4 anos. Você pode votar a cada 4 anos, mas não pode opinar nas decisões que afetam a vida de todos. Essa é a prisão moderna, um sistema que nos dá escolhas para o que nunca percebemos que estamos presos. Ser livre exige coragem, porque a liberdade real não é fazer o que quiser, é arcar com as consequências de escolher. E escolher, de fato, é arriscar-se ao erro, ao arrependimento, ao arrebatamento de sair da fila. Por isso, muitos preferem o conforto da obediência, seguir regras prontas, padrões sociais pré-formatados e sonhos importados. A ideologia pronta protege da angústia da dúvida. O pensamento herdado protege da solidão ao pensar. O plano de vida vendido em comerciais, casa, carro, sucesso, férias, viagens, protegem da dor de ter que descobrir um sentido próprio. O medo é o anestésico da liberdade. É onde o medo se instala, a liberdade se retrai. Na política, isso é constante na história. Regime autoritário se fortalece oferecendo segurança em troca de controle. Hitler chegou ao poder com o discurso de restaurar a ordem. A China moderna vigia sua população com tecnologia e crédito social em nome da estabilidade. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos aprovaram o Patriot Act, expandindo a vigilância estatal em nome da proteção. Como disse Benjamin Franklin, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por uma segurança temporária não merecem nenhuma das duas. Mas nem sempre a repressão é explícita. Muitas vezes é digital, silenciosa, automática. A censura nem sempre vem de um ditador. Falar de liberdade sem tocar na espiritualidade é ignorar a dimensão mais íntima da experiência humana, o sentido. E o que cada tradição chama de liberdade revela a verdade e o que ela entende como prisão. No cristianismo, o livre-arbítrio é o dom dado por Deus.
mas como ele vem, a responsabilidade. Escolher bem, mesmo quando o mal é o mais fácil. Ser livre é resistir à queda, ao pecado. E só o amor verdadeiro pode redimir a escolha errada. Como disse São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A liberdade cristã é interior. Não fazer o que se quer, mas o que é justo aos olhos de Deus. No budismo, a liberdade é mais profunda. Não é escolher entre caminhos, é abandonar o desejo de controlar. O sofrimento não nasce do apego, e a liberdade surge quando o eu ilusório deixa de se agarrar ao que é impermanente. Não se trata de ganhar o mundo, mas deixar de se perder nele. O Buda não oferece uma doutrina para obedecer, mas um caminho para cessar o sofrimento pela consciência plena. O islamismo entende a liberdade como uma submissão voluntária à vontade divina, Alá. Ao obedecer à lei moral do Criador, o ser humano não se torna menor, mas se reencontra com sua dignidade. É livre aquele que se liberta dos próprios excessos. A verdade, a verdadeira servidão não está no ego descontrolado, na fé. Para o ateu, a liberdade é a maior responsabilidade possível. Sem um Criador, não há desculpa, nem predestinação. Apenas a ética construída na razão e na conveniência. É preciso criar a partir do vazio. Como dizia Jean Paul, estamos condenados à liberdade, porque não há ninguém a culpar pelas nossas escolhas. O agnóstico, por sua vez, vive a tensão entre fé e a dúvida. Sua liberdade nasce da honestidade de dizer não sei, e ainda assim buscar viver com integridade. É o peregrino da consciência, livre por não estar preso a respostas fáceis, mas aberto a todas as perguntas. Em comum, todas essas visões afirmam que liberdade não é fazer o que quiser, é saber que você é diante do que deseja. A prisão moderna não é só material ou digital, é espiritual, mental e existencial. E a vida vivida no piloto automático, sem consciência de onde estamos, por que fazemos ou a quem servimos? A promessa do capitalismo moderno é simples: você é livre, quando puder consumir tudo o que quiser. Mas na prática, o que chamam de liberdade é um contrato silencioso de servidão por um tempo indeterminado. Vivemos para pagar boletos. O salário mal cobre o mês. O cartão de crédito oferece o que a renda nega. A dívida se torna rotina. Parcelamentos e sobrevivência em 12 meses. Como mostrou Thomas Piketty, o capital cresce mais rápido que o esforço. Quem já tem dinheiro ganha mais dormindo do que um trabalhador acordado por 30 horas. Em 30 dias. Karl Marx já alertava: enquanto o trabalhador vende seu tempo, o capitalismo lucra com a multiplicação do capital. Zygmunt Bauman foi ainda mais direto: o consumidor que não consome é um fracasso moral. A economia atual transforma o desejo em obrigação e o fracasso em culpa pessoal. Você é incentivado a ter metas, produtividade, alta performance. Mas isso tudo é desenhado sem tempo para questionar se vale a pena.
Como no filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, somos empurrados para dentro de engrenagens que giram sozinhas. Ou como em Clube da Luta, onde o protagonista percebe que compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos. A lógica é brutal. Se você parar, cai. Então você corre, mesmo sem saber para onde. Essa é a nova prisão. A liberdade é prometida no futuro, enquanto o presente é hipotecado. O mais perverso é que, se você falha, o sistema diz que a culpa é sua. Não era o mundo que estava desigual. Era você que não se esforçou o suficiente. Vivemos num tempo onde o trabalhador não é apenas explorado. Ele é programado para agradar e agradecer pela exploração. Isso não é liberdade. É pressão cronometrada, disfarçada de escolha. Não existe liberdade sem consciência. E não existe consciência sem pausa. Mas quantas vezes você para no seu dia? Não para responder uma notificação, não para cumprir uma meta, para simplesmente observar o que está acontecendo dentro de você. Vivemos num ritmo que premia a reação e pune a reflexão. Ser consciente hoje é um ato de resistência. Sócrates dizia: uma vida não examinada não merece ser vivida. Como mostra o filme Matrix, a maioria das pessoas vive num mundo programado e chama isso de realidade. E o show de Truman? O protagonista percebe que sua vida era um espetáculo roteirizado e só começa a ser livre no exato momento em que se questiona a lógica que sempre o cercou. A filósofa Simone Weil dizia que a atenção profunda é a forma mais pura de liberdade. E Viktor Frankl, sobrevivente de campo de concentração. Ele lembrava: entre os estímulos e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nossa liberdade. É nesse espaço que você pode se reconstruir. Não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Pense, questione, respire antes de reagir. Olhe a sua rotina. Como que um estranho observando de fora? Observe o que você faz todos os dias e se pergunte, com honestidade brutal: isso é meu ou me ensinaram a ser assim? Se você sentiu incômodo, esse vídeo cumpriu seu papel. Aqui não estou para te entreter, mas para te despertar. Se isso tocou em você, inscreva-se e compartilhe com quem ainda acredita que está no controle. Porque o primeiro passo da liberdade é reconhecer que você pode ainda estar preso.